Muy buenos días. Muito bom dia. Hoje, sábado 14 de junho deste ano de 2025, damos graças ao nosso Pai Celestial por ter enviado no meio da Igreja Noiva o seu anjo mensageiro, o Dr. William Soto Santiago, num dia como o dia de hoje, um dia de 14 de junho de 1940. E damos graças a Deus por toda a mensagem que Ele nos trouxe, mensagem que na primeira vinda do Senhor também deu lá para a Virgem Maria, e ela teve a bênção de trazer a existência através por conceber do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo essa promessa da vinda do Messias na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Em São Lucas, no capítulo 1, versículo 26 em diante, diz: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi enviado por Deus, ou seja, um enviado de Deus. A uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, entrando onde ela estava, disse: salve, muito favorecida, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. Mas ela, quando ouviu, perturbou-se com suas palavras e pensava: que saudação estranha é esta? Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e agora conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, e lhe chamarás ou lhe porás por nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. Então, Maria disse para o anjo: como se fará isto? Pois eu não conheço varão. O anjo respondendo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por causa disso também o santo ser que nascerá será chamado Filho de Deus. E eis aqui que a tua parenta Isabel, ela também concebeu filho na sua velhice. E este é o sexto mês para ela, aquela que chamavam de estéril. Porque não há nada impossível para Deus. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme, de acordo com a tua palavra. E o anjo foi-se da sua presença, ausentou-se. E também no livro de São Mateus, no capítulo 1, no versículo 18 em diante, nos diz: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estando desposada, antes que se ajuntassem, achou-se que tinha concebido do Espírito Santo. José, seu marido, como era justo e não queria difamá-la, quis deixá-la secretamente. E ele, pensando nisso, eis aqui que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque no que nela é gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Vejam que é o anjo quem põe, é o anjo que põe ou dá o nome, o Espírito Santo. Agora vejam que também isso aconteceu
com o filho que iria ter o reverendo William Branham, a quem o anjo também lhe disse o nome dele, o nome que lhe pusessem nele. Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Agora lembrem-se que o filho do irmão Branham representa, tipifica a segunda vinda do Senhor. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o dito pelo Senhor através do profeta, quando disse: Eis aqui que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, acordando do sonho, fez tal como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu a sua mulher. A aceitou, mas não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e lhe pôs por nome de Jesus. Na mensagem, a segunda vinda do Senhor visitando o povo do Novo Pacto, pregado no dia domingo 28 de dezembro de 2014, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz o doutor William Soto Santiago. A humanidade sabe que algo grandioso está por acontecer. E existem duas coisas grandes que vão acontecer. A primeira coisa é a vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos em Cristo e a ressurreição dos vivos em Cristo. A segunda vinda de Cristo, para levá-los com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam, para o que é a segunda vinda do Senhor? É para cumprir a promessa da ressurreição e da transformação de nosso corpo, pois aqueles que partiram dependem da vinda do Senhor. E da mesma forma como no Antigo Testamento se dependiam, ou eles dependiam de que ele passasse pelo paraíso e os trouxesse de volta à terra depois da ressurreição dele, porque vejam vocês que ele esteve por 3 dias e depois ressuscitou. Portanto, não podia ficar por mais tempo. E é o tempo que também esse ministério messiânico, na sua segunda vinda, somente apenas estará ausente. Porque aconteceria a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Tão simples assim, o mesmo tempo ausente. Agora continua dizendo: para levá-los junto com ele para a ceia das bodas do Cordeiro, e isso que o cristianismo chama de o arrebatamento ou rapto da igreja, esse é o evento mais grandioso da parte ou a favor de Deus para os crentes em Cristo. E depois para os judeus, onde Deus se revelará para os judeus depois que tenha tratado ou lidado com a sua igreja. Agora, vejam vocês que em 2016, ele nos falou dessa missão dele, já de uma forma mais clara, essa missão desse anjo, que já aí ele falou isso claramente, ele se identificou com esse anjo, ou como esse anjo, e ele nos disse em 2016, nesta ocasião, eu fui enviado neste momento, isso foi na atividade dos rabinos, lá em Buenos Aires, na Argentina. Eu fui enviado um pouquinho antes. Já tenho 76 anos e não tenho tempo para perder nem com os gentios, nem com os judeus. Ou seja, ele veio fazer um labor, um trabalho,
e já que ele já terminasse o trabalho, ir embora, partir. Ou seja, que aquilo que iria realizar esse, de quem ele trouxe essas boas novas, era quem tinha o labor, o trabalho de preparar o povo, dar a fé de rapto para o povo e cumprir a promessa da sua vinda e trazer, depois de certas profecias, trazer aqueles que partiram e transformar os vivos. Esse labor, essa obra, pertencia a esse que o reverendo William Branham precursou, anunciou, e a esse que está falando, esse poderoso anjo que trouxe as boas novas, tal como trouxe no tempo da primeira vinda do Senhor. Continua dizendo, eu fui enviado da presença de Deus para dar essa notícia, essas boas novas, vê? Para Israel. E enquanto mais breve de todas elas, mais breve eu posso ir para a casa do meu Pai Celestial. Agora vejam vocês como ele se identifica com esse anjo que foi enviado da presença de Deus, tal como se identificou lá no tempo do sumo sacerdote ou do sacerdote Zacarias, e o qual ele no capítulo 1 ele estava exercendo o sacerdócio Zacarias nesse momento, e olhem, no versículo, para não ler todo o capítulo, no capítulo 1, versículo... Vamos ir desde o 5, diz, houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe ou linhagem de Abias. Sua mulher era das filhos de Arão e se chamava Elizabeth. Ambos eram justos diante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos já eram de idade avançada, idade. Aconteceu que Zacarias, exercendo o sacerdócio diante de Deus, de acordo com a ordem da sua classe ou turma, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte oferecer um incenso entrando no santuário do Senhor. Na hora do incenso, e toda a multidão do povo estava fora orando na hora do incenso. Aí existe uma hora, existe um tempo para esse labor, esse trabalho. E se lhe aproximou um anjo do Senhor, se lhe aproximou, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias perturbou-se ao vê-lo, e lhe sobreveio temor, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e tua mulher Elizabeth te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás gozo, regozijo e alegria, e muitos se regozijarão pelo seu nascimento, porque será grandioso diante de Deus, não beberá vinho nem cidra, e será cheio do Espírito Santo, até mesmo desde o ventre da sua mãe. Esse mesmo anjo também apareceu ao reverendo William Branham, até mesmo desde os 18 meses lhe aparecia ao reverendo William Branham, tendo 18 meses, e ele lhe disse que não contaminasse o seu corpo, e também lhe falou que não bebesse vinho nem cidra, ou seja, falou para ele a mesma coisa que falou aqui para o profeta Zacarias sobre esse filho que nasceria, o qual ele seria o precursor da sua primeira vinda. E aqui falou ao reverendo William Branham como precursor da segunda vinda do Senhor. É o mesmo anjo, e fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor Deus deles, e irá diante dele com o espírito e poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar para o Senhor um povo bem apercebido ou disposto. Disse Zacarias ao anjo, no que eu conhecerei isto, ou como se fará isto, porque eu sou velho e minha mulher já tem idade avançada, muita idade. O anjo lhe respondeu e lhe disse, eu sou Gabriel. E aí já se identifica, e olhem, diz, eu sou Gabriel, que estou diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar-te essas boas novas.
as mesmas palavras que usou, ou que ele usou novamente quando se apresenta lá nessa atividade de rabinos, onde ele disse, ele falou as mesmas palavras, que tinha sido enviado da presença de Deus para dar essa notícia, essas boas novas. Vejam, porque é o mesmo anjo que na primeira vinda do Senhor apareceu nesse intervalo de tempo, ou lapso de tempo, e também na segunda vinda do Senhor. E isso nós vemos isso na visão da tenda, mostrando para o reverendo William Branham tudo o que estava acontecendo aí. Ele mostrando. O Dr. William Soto Santiago, uma vez ele escreveu que esse anjo, esse arcanjo era Gabriel. Ou seja, que ele aí estava mostrando tudo o que estava acontecendo quando o reverendo William Branham foi levado até essa atividade, ou seja, isso foi no futuro, para o futuro isso. Ele estava mostrando tudo o que esse ministério messiânico estava realizando, fazendo dentro dessa grande tenda catedral. Portanto, aí os dois já estavam aí na sexta dimensão. Os dois. Aí ele já estava nos mostrando que esse mensageiro que veio para a igreja chegaria no seu fim, no seu final, e estaria no cumprimento da visão da tenda, estariam os dois na sexta dimensão. E isso, num dia como o dia de hoje, nós estamos lembrando o seu nascimento, porque ele já terminou seus dias neste planeta Terra, o Dr. William Soto Santiago, e também ele já tinha terminado, o reverendo William Branham já tinha terminado também. E da mesma forma como ele falou lá que ele tinha sido enviado para dar essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido ele as desse, muito mais rápido ele poderia ir ou partir para a casa do Pai Celestial. Ou seja, que ele veio com um propósito, por uma razão, e esse propósito era trazer essas boas novas, essas notícias. Agora continua dizendo aqui na mensagem, a segunda vinda do Senhor visitando o povo do Novo Pacto, continua dizendo, e consequentemente, um pouquinho mais na frente, continua dizendo, portanto, estamos esperando a sua segunda vinda, a qual será de bênção para mim, de regozijo para mim, para quem mais? Para cada um de vocês também. Veem? Ele nos vinha dizendo, falando tudo isso na mensagem. É por isso que essa mensagem que ele trouxe é o que prepararia a igreja noiva para ser transformada e raptada, porque na mensagem, no conteúdo da mensagem, é o conteúdo que apontava, mostrava e anunciava isso que iria vir ou chegar, e que iria ser o cumprimento da vinda do Senhor. E isso era o que traria a fé de rápido. E continua dizendo, para quem mais? Para cada um de vocês também. Mantenha-se crendo que você é um ou uma das pessoas que a Bíblia diz ou fala, e nós que vivemos seremos transformados. Olhem, na mensagem também, pelas palavras, que é a sua mensagem, as palavras que ele nos trouxe nesse domingo, 13 de outubro de 2017, aqui em Caiei, Porto Rico, já quando ele já podia falar um pouquinho. Outra coisa, a outra parte está escrito com seu punho e letra, ou mão e letra, e isso foi depois que Deus lhe deu muito mais tempo. E isso, ele também nos falou disso, que se não chegasse a voltar, regressar, teríamos que passar pela grande tribulação, porque tinha uma obra que ainda estava faltando, que faltava. E esse instrumento, esse ministério que Deus estaria usando no cumprimento da grande tenda catedral, Deus usou para, através da palavra falada, trazê-lo à vida. E num dia tal como o dia de hoje, também ele voltou para nós, ou conosco. Ou seja, que é um dia onde damos graças a Deus
por tudo o que ele fez, através do ministério ou pelo ministério do Dr. William Soto Santiago, e damos graças a Deus por ter nos escutado e ter respondido nossa oração nesse dia 13 de junho de 2017. Agora, ele diz aí, nesse domingo 13 de agosto de 2017, quando ele estava já se recuperando, diz: bom dia, amados irmãos, amigos presentes, pastores, ministros e demais pessoas que estão aqui neste lugar. Que Deus os abençoe grandiosamente. É para mim um privilégio ter trazido essa mensagem de pedra angular que prepara a igreja noiva para ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas, a ceia do Cordeiro, e que dá a fé de transformação e rapto. Que Deus os abençoe e nos vemos logo. Brevemente, também escreve, agora já se vê a mensagem que ele trouxe. Foi a mensagem que estaria preparando a igreja noiva para receber isso que ele nos estava trazendo na mensagem, que era o cumprimento da vinda do Senhor. E nós estaríamos vendo isso cumprindo as profecias da visão da tenda. E ele falou isso mais aqui adiante. Diz: quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande tenda catedral. E aí me verão novamente. Os amo muito. Que Deus os abençoe. Estaríamos vendo um ministério de profeta, que é o ministério do sétimo selo, cumprindo assim a vinda do Senhor. Cumprindo assim, estaríamos vendo os ministérios de Moisés e Elias realizando tudo o que pertencia à terceira etapa, e que, depois de tudo isso, vejam, quando o anjo estava mostrando para o irmão Branham tudo o que estava acontecendo, já durante esses momentos, em algum momento ou instante desse lugar, dessa atividade ou reunião e desse tempo, eles dois desceram, baixaram, ou seja, aqui já chegará o momento em que aqueles que estão sendo preparados e estão recebendo todo o ensinamento sobre carpa são os que vão ver ao Dr. William Soto Santiago novamente. Todos aqueles que venham da sexta dimensão, todos os que vão vir da sexta dimensão, o estarão vendo. As pessoas que estão com esse ministério messiânico de grande carpa catedral os estarão vendo. Você não pode esperar a ressurreição do Dr. William Soto Santiago que apareça para ti na tua casa, que apareça num outro local ou lugar. Ele vai aparecer no lugar onde foi prometido que se realizará a ressurreição. Ele disse que na carpa, na tenda, olha como vai se mexendo a ressurreição, se movendo. Vê que é no lugar onde já foi predestinado. Você não vai ficar sentado na sua casa esperando que quando ele vier, então nós vamos ir para a tenda, a carpa. Qualquer um diria assim, se qualquer um. Nós temos que seguir os passos que correspondem. Não podemos saltar ou pular essas fases da terceira etapa. Aparecerão os que vão ressuscitar vão aparecer para aqueles que estão seguindo o ministério de carpa. Tão simples assim. Continua dizendo, jovens e crianças servindo a Cristo, Ele é o único que tem vida eterna para você, para vocês e para mim. Que Deus abençoe a todos em todos os passos ou caminhos. A vitória é certeira. Benji, que Deus te continue abençoando, sempre abençoando. A vitória é certeira. Te amo muito. E Ele nos ama, a todos nós também. Agora vejam aí, Ele já está identificando, mostrando essa pessoa que estaria aí. Tão simples assim. E Ele já me deu a vitória. E já deu a vitória a todos vocês que estão seguindo o ministério de tenda, de carpa. Ele já nos assegurou essa vitória, está seguro. O Espírito Santo falou isso aí. A vitória, e mais adiante diz numa outra oração, no outro escrito, isso aqui foi escrito, a vitória está assegurada, a vitória está certeira, segura. Adiante, adiante, jovens, crianças, adultos, adiante, adiante, adiante.
Estamos na terceira etapa. Em frente, adiante. Deus os abençoe e guarde, e os utilize e os use grandiosamente na sua obra. Benji volta e o identifica. Benji, nesta terceira etapa que está prometida para a sua igreja neste tempo do fim, que Deus te abençoe e te guarde, Benji. E eu digo amém. E essa bênção é para todos vocês também. Porque aqui diz, e a todos os que me escutam em Porto Rico e em diversos países, adiante, adiante, adiante. Agradeço muito a todos vocês o trabalho na grande tenda catedral. Que Deus, que essa bênção, nós estivemos vendo ela materializada e que Deus continue cumprindo essa palavra de bênção sobre cada um de vocês e também sobre mim. Olhem, continua dizendo aqui nesta mesma mensagem que nós estamos lendo, a segunda vinda do Senhor visitando o povo do novo pacto, continua dizendo o conteúdo dessa voz clamando como quando um leão ruge, é a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. É por isso que é tão importante os 7 trovões de Apocalipse 10, porque é a voz de Cristo revelando para a sua igreja o mistério da sua segunda vinda, e assim nos dando a fé para ser transformados e levados com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que o reverendo William Branham disse que os trovões darão para a igreja noiva fé para o rapto. Tão simples assim. Agora, onde é que ele disse que essa fé de rapto estaria sendo dada à igreja? Olhem, na mensagem, Deus vindicando a sua palavra em cada tempo, que foi pregado no dia 7 de julho de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz o doutor William Soto Santiago. E quando estejamos vendo essa promessa sendo cumprida, porque vamos ler o parágrafo anterior, diz, por exemplo, a visão da carpa catedral é uma palavra prometida, uma palavra profética que tem que ser cumprida e no meio do cristianismo, no tempo final ou do fim. Quando estejamos vendo essa promessa sendo cumprida, estaremos vendo a palavra prometida relacionada com essa promessa sendo vindicada, confirmada, se tornando uma realidade, e os crentes desfrutando de todas essas bênçãos. Tanto o de estar vendo o que foi profetizado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham. Olha o que muitas pessoas estão perdendo, as bênçãos que Deus está nos dando, mas nós as estamos desfrutando. E estarão desfrutando das bênçãos que Deus esteja dando no cumprimento dessa promessa. Porque existem grandes bênçãos que Deus tem para dar à sua igreja. Por exemplo, a fé para ser transformados e raptados será obtida no cumprimento da visão da grande tenda catedral. Já viram onde é que Deus estaria dando para a igreja noiva essa fé de rapto? No cumprimento da visão da grande tenda catedral. Continua dizendo, onde os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando à sua igreja. Se os trovões estarão falando à sua igreja no cumprimento da visão da grande tenda catedral, tem-se que ter um véu de carne, um instrumento, um mensageiro. E esse é o último mensageiro, Benjamim dos profetas. Esse mensageiro é o mensageiro dispensacional da dispensação do reino. Onde os 7 trovões de Apocalipse 10 estarão falando à sua igreja e estarão revelando a ela o sétimo selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. Ou seja, que esse mensageiro é o mensageiro que, neste tempo final, a igreja noiva está escutando, está vendo, está recebendo tudo o que foi prometido que Deus estaria realizando, fazendo no cumprimento da grande tenda catedral, da visão que deu para o reverendo, que o anjo deu para o reverendo William Branham, o qual ele o levou para essa atividade ou reunião, e ele esteve vendo lá tudo o que estava acontecendo. Ele viu pregação, ele viu chamamento, ele viu fila de oração e viu um sem número de coisas. Certamente que já estava bem adiantado esse ministério, já estava na parte
culminante, conclusiva, ou seja, na parte mais alta, elevada desse ministério. Agora, lembre-se que tudo é em uma forma progressiva, escalonada. Assim que lhe damos graças ao nosso Pai Celestial por ter enviado, num dia como o dia de hoje, ter enviado ao Dr. William Soto Santiago. Amém. E também recordar-lhes, lembrar-lhes que estejamos orando por Israel, que está passando por uns momentos muito difíceis, e estamos conscientes de que existem profecias e promessas para Israel, e o qual isso, neste tempo final, será restaurado, esse reino messiânico, e Israel terá essa parte importante desse reino, porque desde lá, desde Jerusalém, se governará o planeta Terra inteiro. Portanto, todo o planeta Terra. Portanto, todas essas lutas, todas essas batalhas, nós sabemos que existe um programa divino e que, antes de começar a grande tribulação, Israel, como nação, Israel nascerá. Assim que estejamos orando por Israel, que Deus guarde o povo hebraico, que o cubra com as suas poderosas asas, que Deus os abençoe e guarde, e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E graças a Deus pelo Dr. William Soto Santiago. Amém.